o que vocês vão fazer? Vão colocar apenas um usuário padrão, por exemplo, aluno Etebrex. Só esse usuário, e vão avançar. Após avançar, vocês vão ter o agradecimento por ter instalado o Windows, ter escolhido instalar o Windows, e vão finalmente chegar à área de trabalho de vocês, onde ele vai primeiro aplicar as configurações do computador, vai dar o bem-vindo, e você chega àquele desktop padrão que a gente viu na última aula. Como vocês podem ver, é tudo muito básico, só papel de parede, o íconezinho da lixeira, e o menu iniciar aqui com as opções padrão, internet, e-mail, media player, messenger. Do lado direito vocês têm meus documentos, minhas imagens, minhas músicas e as opções que a gente viu. Se vocês repararem numa coisa, a gente não vai ter a rede funcionando, porque a gente não configurou o servidor. Então, essa é a etapa que a gente vai ver nas próximas aulas, que é criar aquele ambiente de rede, configurar o servidor para distribuir a rede e fazer com que o cliente enxergue essas configurações. Tanto configuração de IP, quanto configuração de usuário, configuração de grupo de trabalho, opções de segurança, tudo que ele vai enxergar do servidor. Mas para isso, ele depende da rede funcionando. Vamos lá, Billy? Terminado isso, a gente vai dar uma olhadinha no Windows 2003. O processo de instalação do 2003, ele é idêntico ao do Windows XP. Até a primeira etapa é tudo igual. Então, não vai mudar nada. Não tem necessidade de a gente rever essa primeira parte. Mas, só para reforçar, ele é igual. A parte de particionamento também é a mesma. É todo em DOS, a primeira parte. E até o final é tudo igual. Começando a segunda etapa, ela é muito mais parecida com o do Windows XP. Só que vai mudar apenas a aparência, que não vai ser aquele azul chamativo, mas um cinza mais discreto, e uns poucos itens que mudaram. Além de uma tela que a gente não tem no Windows XP, que a gente vai ver agora em seguida, tá? Aquele bug de data e hora do XP também deve ser corrigido no 2003. Por quê? Porque se estiver errado no servidor, ele vai afetar os clientes. Então, o procedimento é o mesmo, o modo de corrigir esse bug é o mesmo, e é recomendável que vocês façam, só para não ter problema. Em seguida, assim que vocês terminarem a primeira etapa da instalação do 2003, vocês vão ver que a primeira coisa diferente é a tela de boot de 2003. Não muda muita coisa, somente denominação do servidor, a denominação do sistema. Ao invés de ser o XP, ele vai ser o Server 2003. É uma telinha de boot da mesma forma. Se essa barrinha aqui parar por algum motivo, vocês vão ter algum problema. Se ela estiver rodando, tudo ok. Vamos chegar finalmente naquela segunda etapa, onde ele vai coletar as informações, preparar a instalação e vai exibir uma série de propagandas do lado direito. Ele começa preparando a instalação e em seguida copiando os arquivos, detectando dispositivos, desculpem. Até aqui tudo igual, beleza. Mas como a gente disse, o processo é idêntico ao do XP. Até a hora que a gente coloca a chave de registro do 2003. A partir dessa hora, vocês vão ter uma tela que ela pergunta em relação ao licenciamento de vocês. Se vocês olharem aqui, tem uma tela aqui, modos de licenciamento. O Windows Server 2003 dá suporte para 2 modos de licenciamento. Tem um que é o padrão, se vocês não souberem nem o que é, ou se vocês não for utilizar, por exemplo, o Terminal Services, que é um modo de acesso remoto, vocês vão usar essa opção, que é por servidor, e o número de conexões simultâneas. Eu recomendo que vocês deixem no padrão, porque além disso aqui, vocês vão ser sempre avisados que tem uma licença faltando, ou que tem algum problema com licença em relação ao server. Caso vocês utilizem Terminal Services, um serviço de terminal, ou tem algum outro tipo de licenciamento adquirido, vocês vão marcar a segunda opção, onde cada dispositivo ou usuário deve ter a sua licença. É um tipo de licenciamento mais caro, mas também é pouco usado. O padrão é vocês utilizarem essa opção por servidor. Tá? Em seguida, vocês avancem
E daí para frente, o procedimento é o mesmo. Apenas na hora de vocês forem definirem o nome do computador, que a gente vai, em vez de colocar Etherbrax cliente, a gente vai colocar Etherbrax server ou servidor. Depende de vocês. Os requisitos de senha de 2003, eles são mais avançados. O que isso significa? Vocês não podem colocar a senha como mamãe ou papai. Tem que ser uma coisa mais reforçada, como aquela senha que a gente colocou no cliente. Por isso que a gente colocou aquela senha com uma letra maiúscula, uma parte minúscula e um símbolo no meio. Porque se vocês fossem colocar uma senha simples aqui, vocês iam receber um aviso. Então a senha que vocês vão colocar é a mesma que a gente colocou lá. Etherbrax cifrão ADM. Para a senha de administrador, tá? Só lembrando. O nome do computador vai ser Etherbrax server ou servidor. E a senha do administrador é Etherbrax cifrão ADM, com o primeiro E maiúsculo. Colocada essa senha, avancem e em seguida o computador vai reiniciar. Quando o computador reiniciar, vocês vão chegar nessa tela aqui e vão perceber uma coisa estranha. Não existe mais a terceira etapa. Não tem a terceira etapa como no Windows XP. Por quê? Porque vocês vão criar os usuários, vão cadastrar, vão configurar o Windows Update de uma forma diferente. E não vai ter necessidade de fazer isso por aqui. As opções vão ser mais reforçadas, a segurança vai ser mais reforçada. Então não tem necessidade de fazer isso por aqui. Então vocês vão chegar nessa tela e vão ver que tem algo bem diferente. Não tem aquela tela azul, não tem aquela seleção de usuário. E assim que ligarem, o Windows vai carregar as configurações e vai chegar nessa tela aqui. Uma tela cinza com a caixinha branquinha no meio. Aí vocês perguntam, por que parou? Que é justamente por causa das opções que a gente vai ver mais pra frente. E como é que vocês vão entrar? Vão apertar a tecla Ctrl Alt Del para poder aparecer uma janelinha de logon, que é onde vocês vão digitar o nome do usuário, no caso o administrador, que foi o único que a gente usou até agora, e a senha desse administrador. Para entrar, vocês devem apertar Ctrl Alt Delete, que ele tem essa opção justamente para você não bater por acaso no servidor e reiniciar ele ou parar alguma função só porque você bateu no teclado. Aí por segurança ele tem essa opção. Apertem as três teclas juntas. Coloquem o nome de usuário administrador e a senha Etherbrax cifrão ADM, com aquele E maiúsculo. Em seguida, deem OK. Quando vocês derem OK, vocês vão chegar na tela principal do 2003, que também não tem nada demais, somente um fundo azul, sem papel de parede nem nada, nem aquele tema azul do Windows vocês vão ter, e o íconezinho da lixeira aqui. Uma opção que vocês vão ter no 2003 que não vai ter no XP. Este item aqui, gerenciar o servidor, que é onde vocês vão acessar um painel de controle de 2003 que permite que vocês adicionem funções como o DHCP, o DNS, compartilhamento de arquivos, pastas especiais do Windows. Vocês vão gerenciar a partir desse painel, tá? E outra coisa que vocês vão notar de novo é que o servidor não tem mais a rede. Na rede não está configurado para ele. Então, logo que vocês instalarem o servidor, a gente vai configurar a rede. Mas não agora, tá? Antes do finalmente, se for a versão R2, ou seja, aquela que já tem o SPU integrado, vocês vão ter uma tela a mais, pedindo para vocês colocarem um CD2 da versão R2, que é onde contém os extras como gerenciamento de cota, serviço de virtualização, tudo nesse CD. Então, ao invés daquela tela principal, vocês vão chegar nessa tela aqui. Uma telinha pequenininha, avisando que vocês estão precisando do CD2 da versão R2. Vocês vão colocar o local onde está o CD. O padrão ele já está com a unidade de CD-ROM, tá? No caso de 2 pontos. E em seguida vão dar OK aqui. Quando derem OK, ele vai abrir essa janela aqui, que é o assistente para instalação do Windows Server R2.
Ele vai dar as boas-vindas, explicar o que acontece, por que ele tem essa opção. E tem uma opçãozinha aqui, que é criar um atalho na área de trabalho, para ajuda do R2. Vocês têm a opção de instalar ou não esse atalho, tá? Eu recomendo que vocês instalem para dar uma olhada na documentação, para ver o que ele traz a mais. Então marquem essa opção e em seguida avancem.